O presidente Michel Temer quer obrigar os estados que estão em calamidade financeira a negociar contrapartidas se quiserem receber ajuda do governo federal. Assim, ele vetou partes do projeto de lei que foi aprovado semana passada no Congresso sobre a renegociação da dívida do governo federal com os estados. Vamos ao vivo a Brasília com Giovana Teles. Giovana, boa noite. É uma questão politicamente das mais delicadas, financeiramente é uma questão explosiva. O Temer está dizendo basicamente aos governadores o seguinte: querem ajuda, vocês vão apertar o cinto. Boa noite, William. Boa noite a todos. O recado é esse mesmo. O presidente Michel Temer permitiu que continuasse, ele autorizou toda a parte do refinanciamento por 20 anos da dívida dos estados com a União. O que foi exigido nesse caso é que os estados respeitassem o teto de gastos, crescimento das despesas limitado à inflação. A parte que Temer vetou foi a que previa para os estados em pior situação fiscal que eles suspendessem, que deixassem de pagar a dívida deles com a União por, no máximo, 3 anos. Para isso, eles teriam que cumprir uma série de exigências. Por exemplo, não contratar mais funcionários, não conceder reajuste salarial, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. O Senado aprovou o projeto desse jeito. Na semana passada, na Câmara, os deputados retiraram todas essas exigências, retiraram todas as contrapartidas dos estados. Com o veto, não existe mais essa possibilidade de suspensão do pagamento da dívida por 3 anos, pelo menos não por agora. Eu conversei com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele explicou as razões do veto. Os estados receberiam um benefício temporário, porque a dívida, na realidade, continuaria, mas não teria as condições, primeiro, de pagar a dívida depois, que a dívida é simplesmente adiada. Segundo, o Estado também, baseado no projeto mandado pelo governo, ele teria condições e teria a obrigação de cumprir uma série de coisas que diminuem, de fato, as despesas públicas e permite ao Estado recuperar a sua situação. O ministro falou também que essa proposta do regime de recuperação fiscal, essa que foi vetada, foi feita a pedido dos governadores e que em conversas com ele, nenhum se queixou das contrapartidas. O governo agora deve fazer um novo projeto de lei, seguir com exigências, com essas regras para ajudar os estados a se recuperarem, encaminhar para o Congresso com pedido de urgência, mas isso só em fevereiro, depois do recesso. E até lá não tem garantia de ajuda extra nem para os estados que já decretaram calamidade financeira. Vamos trabalhar de novo e vamos, de novo, trabalhar em 2 etapas. Procurar uma solução de curto prazo e apresentar um novo projeto que esperamos que, se aprovado, de fato vai resolver o problema dos estados, inclusive dos 3 que estão em situação mais crítica. A situação de grande parte dos estados é muito difícil, mesmo para aqueles que não estão atrasando o pagamento de funcionários. Aqui o Distrito Federal, por exemplo, vai fechar este ano com um déficit primário de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E para 2017, a projeção é de um déficit de cerca de 2 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Planejamento, esse aumento aí se deve à folha de pagamento, mesmo sem concessão de reajustes salariais. William. Obrigado, boa noite para você em Brasília, Giovana. O que a Giovana está trazendo para nós é uma situação calamitosa em boa parte. Vamos vê-la em alguns exemplos. Vamos ver como é que está a situação de alguns estados. A gente começa pelo sul do país. O Rio Grande do Sul vai fechar 2016 no vermelho, com um rombo no caixa de 3 bilhões de reais e chega ao fim do ano sem conseguir pagar o funcionalismo público em dia. O Estado anunciou que vai depositar amanhã a primeira parcela do 13º e parte do salário de dezembro. O 13º será parcelado em 12 vezes e a folha de dezembro deve ser quitada na segunda semana de janeiro. A dívida do Estado com a União é de mais de 52
2 bilhões de reais. E o governador José Ivo Sartori, do PMDB, espera que uma nova proposta de socorro aos estados restabeleça a carência de 3 anos no pagamento das parcelas, vantagem que foi vetada pelo presidente Temer. Em Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel, do PT, ainda não falou sobre a decisão do presidente Temer de vetar o programa de recuperação fiscal. No início do mês, o governo decretou calamidade financeira e entre as justificativas estão os altos gastos com funcionalismo e a queda na arrecadação. Desde fevereiro, servidores que ganham acima de R$ 3.000 recebem salários parcelados. O 13º também será quitado em parcelas. Metade foi paga em dezembro e o restante só em janeiro e em março. O Estado deve fechar 2016 com um déficit de quase 9 bilhões de reais. Para 2017, a previsão é de um rombo um pouco menor, 8 bilhões de reais. Mas o escalonamento dos salários vai continuar. No estado do Rio, os funcionários da educação receberam hoje o 13º com recursos do governo federal. Para os demais servidores, não há nenhuma previsão. O governo só pagou os salários de novembro para alguns setores: educação, segurança, fazenda e planejamento. A previsão é de pagar os salários de novembro para os outros funcionários do Estado em 5 parcelas a partir do dia 5 de janeiro. O governo alegou que o bloqueio das contas do Estado pela União por causa de dívidas prejudicou a folha de pagamentos e que não há ainda nenhuma solução para normalizar os salários. A dívida do Rio Grande do Norte com a União é de 1 bilhão e 300 milhões de reais e vem sendo paga em parcelas. Além dos atrasos no pagamento dos servidores, o Estado sofre com a suspensão de contratos de serviços. E uma das áreas mais afetadas é a da saúde. Hospitais suspenderam o atendimento por falta de vigilantes devido ao atraso no pagamento para as empresas. O mesmo motivo também afeta a limpeza, a alimentação e o fornecimento de medicamentos. O contingenciamento chegou a deixar o sistema de monitoramento de câmeras da Secretaria de Segurança sem sinal aqui na capital, mas o sistema foi restabelecido dias depois. A dificuldade do pagamento dos salários deixa quem ganha mais de R$ 4.000 sem previsão para receber o 13º completo.